Bom, como sempre, nos intervalos a gente acaba discutindo coisas que realmente são umas coisas também fundamentais. E nesse nosso intervalo eu gostaria de reproduzir, porque isso é uma questão fundamental, que é a questão que o Oswaldo levantou, que comprou a um preço, este preço foi mudando ao longo do ano, e enfim, vai reclamar para quem, não é? Eu gostaria que você repetisse isso, Oswaldo, porque eu acho que essa é uma questão relevante e que tem que ser levada em consideração, já que nós estamos aqui entre lideranças, cada um de uma área, não é? Sim, eu comentava que nós fizemos uma compra, uma renovação de 25% da nossa frota, não foi por pequena compra, há menos de um ano. E no que foi mencionado, numa condição de juros 4 vezes superior à atual. Depois que nós fizemos a compra, vieram 3 programas, pacote do bem, pacote disso, pacote daquilo, e nós compramos com taxa de 10% e hoje está 2,5%. E isso para nós é um financiamento de 5 anos, não é um financiamento que você está falando de curto prazo, né? Eu vou arrastar agora uma taxa de juros por 5 anos muito maior do que está se praticando no mercado e que o meu concorrente está fazendo a sua renovação agora incentivado por um programa. Então, isso fala com toda aquela perspectiva que a gente falava no início de falta de planejamento de longo prazo. Né? Você precisa fazer uma renovação, faz a renovação e em questão de menos de um ano, a minha competitividade enquanto captação do recurso ficou 4 vezes mais onerosa de quem está captando agora. Felizmente, eu tenho que fazer mais uma renovação agora, eu vou fazer já na taxa nova. Né? Mas acabei sofrendo esse prejuízo. Além do que, por exemplo, capital de giro não existe para o transportador, linhas do Finame, só para a indústria. Por que isso não é também estendido ao transportador, ao prestador de serviço, não vamos falar ao transportador, né? Isso deve ter uma origem no passado de um nível de relacionamento, de representação que o transportador não tinha. Está agora crescendo, né, Manuel? Está ganhando um pouco mais de voz, mas até hoje a gente paga por essas dificuldades aí que a gente está mencionando. Manuel, essa questão que o Oswaldo levanta é uma questão que também o sindicato pode brigar por isso? Mas com certeza. Eu também citei aqui da reunião que nós vamos ter com o nosso governador. E ali nós vamos falar sobre os insumos do nosso trabalho. Né? Porque nós hoje nós podemos nos ressarcir dos valores pagos pelo ICMS somente do combustível e do veículo. Nós temos pneu, nós temos lubrificante, nós temos uma série de insumos que nós gostaríamos de ter de volta. Né? Então, o táxi não paga IPVA. Né? Por quê? A desculpa é que o táxi aquilo é instrumento de trabalho. Não, mas como eu também não conheço ninguém que compra caminhão para passear, nós vamos reivindicar também uma isonomia com essa situação. Então, eu acho que todos esses aspectos, tanto a nível estadual quanto a nível federal, aqui o que o Oswaldo estava se referindo, é muito importante, até porque o setor do transporte rodoviário de carga é um dos mais penalizados da economia. Eu gostaria de ouvir você, Ricardo, porque, afinal de contas, você é a outra ponta, né? Quer dizer, o Oswaldo tem que comprar caminhão, a montadora tem que vender. Diante de uma constatação, uma reclamação como essa, o que você tem a dizer? Tem alguns aspectos bastante relevantes e entendendo perfeitamente a questão levantada pelo Oswaldo, né? Nós, através da Anfávia, da Associação das Montadoras, temos conversado de uma maneira muito próxima com o governo federal, justamente para alavancar as vendas de caminhões, trazendo benefícios para todo o país, por consequência, para os amigos transportadores, para as empresas. E nós estávamos chegando num ponto onde as vendas de caminhões estavam ficando mais difíceis, como já mencionado, em função dos aumentos de custo do Euro 5, mudou o patamar. Então, uma forma de amenizar o impacto do aumento de custo dos novos produtos foi conversar com o governo e o governo entendeu que a alternativa de reduzir a taxa de juros seria uma maneira de fazer um offset no incremento de custo que houve no Euro 5 e, com isso, impulsionar o mercado e evitar demissões na indústria que nenhum de nós gostaríamos que tivesse acontecido. O governo entendeu,
esse ponto e realmente criou essa taxa de 2,5%, que foi válida até o mês de dezembro do ano passado, mas também, para minimizar isso que o Oswaldo falou, o governo já publicou este ano as condições da taxa de juros do Finame até o mês de dezembro, justamente para evitar a nova surpresa ou pegar um ou outro transportador ou cliente sem ter a informação completa. Então, até o meio do ano, a taxa do PSI 4 continua em 3% ao ano e do meio do ano até o mês de dezembro, ela vai a 4%. Quer dizer, o governo está dando um sinal que essa taxa deve subir gradativamente e, lógico, o transportador e o frotista que fazem conta e se planejam devem estar se mobilizando e os números do mercado indicam que sim, para compra e renovação da sua frota agora, aproveitando essa taxa de 3,5%. Na verdade, a taxa de 3,5%, seja ela de 3,5% ou de 4%, ou de 2,5%, que era válida até dezembro do ano passado. Já é menor que a de 10% Isso. que o Oswaldo pagou. E é uma taxa altamente atrativa. Não tem financiamento, não tem nada no país que seja igual a esse nível de taxa. Se você descontar dessa taxa, por exemplo, a inflação anual projetada ou mesmo a inflação que é o objetivo do governo, esquecendo a questão se a inflação vai ser maior ou menor do que o projetado pelo governo. Mas se descontarmos da inflação projetada pelo governo a taxa, você vai ver que tem uma taxa negativa. Vale mais a pena comprar um caminhão do que deixar um dinheiro aplicado no banco. Então, realmente, as empresas estão fazendo conta e estão procurando aproveitar essas condições e, no caso mencionado pelo Oswaldo, até fazer um custo médio para se tornar mais competitivo, né? Procede. Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, agora passa a ser um negócio melhor. Quer dizer, o que você já pagou, você perdeu de uma certa forma. A alta taxa de juros que você pagou, você perdeu. Vai ter que engolir essa mais uma vez, né? Sim. Mas, pelo menos, as próximas estão um pouco mais confortáveis. Eu gostaria de conversar com você, de ouvir você, Alcides, porque as perspectivas para os próximos 5 anos, se por um lado nós temos um plano de investimento em logística, temos a possibilidade de um aporte de capital da iniciativa privada de 200 bilhões, que é pouco, né? Segundo o Bernardo Figueiredo, é pouco, mas as tuas perspectivas, quais são para os próximos 5 anos? Eu creio que diante de qualquer cenário que a gente tem que projetar, é importante que essa estabilidade que a gente conquistou esse ano permaneça. Porque nós comentávamos aqui também que nós tivemos hiatos, solavancos, né, de faturamento durante o ano passado, quando aquele cliente que teve tempo, que o outro não teve, infelizmente, que teve tempo de retroceder o processo na virada, né, da taxa. Então, ele estava com posição de 7%, amanheceu com 3%, ele foi lá e pediu de volta o processo. E a gente com a carreta pronta, com o produto para embarcar, e o cliente não quis mais fazer a operação. E uma coisa rápida no BNDES demora 30 dias, né, para reposicionar, para sair um novo PAC, para assinar contrato, né? Então, nós tivemos isso 3 vezes no ano passado, né, com 1, 2, 3 e 4. E de um para o outro em apenas 30 dias. Né? Então, todo o esforço foi importante, mas esse está muito frio, esquenta, está muito frio, está muito quente, esfria, é péssimo para a gente. Você compra eixo, você compra freio, você compra pneu, né? Você não pode dormir sorrindo e amanhecer chorando, né? Isso aconteceu 4 vezes no ano passado. Então, assim, eu creio que qualquer perspectiva que você vá projetar para 5, para 10 anos, tem que ser permeada por uma condição lógica. Eu creio que qualquer coisa na ordem de 6, 7% ao ano, para o Brasil, estaria bom. Então, eu sempre disse, não precisaria ter mudado de 7 para 5, de 5 para 3. O governo poderia ter feito bases de participação diferentes. Mantém 5, mas aumenta para 100% em vez de 70%. Esquentou muito, volta para 80%. Não precisava ficar mudando a taxa toda hora, né? Então, ele ia ter uma ferramenta mais calibrada. Aí, a hora que ele aparece com o PSI 4, aquela correria. Daí, o governo, o BNDES, ele processa 16 mil casos, né? Que é o que eles têm de capacidade de gente. Aparece 50 mil casos para ele. Como é que ele faz? Então, ele também não tem gente para processar essa corrida que houve, para toda essa demanda.
Então, eu imagino que a indústria de implemento rodoviário, a gente tivemos um recorde histórico em 2011, 190 mil produtos, caímos a 160 mil em 2012, né, 15% de queda. Imaginamos voltar a 170 esse ano, crescendo perto de 7, e podemos ir a 215 sem investimento em fábrica. Então, nós estamos preparados para crescer as mesmas ordens que o país está, que é 3, 3,5%. Crescer 5%, a gente não aguenta crescer. Não tem construção de estrada, não adianta querer crescer mais que isso. Né? Nosso país tem problema estrutural, né? Demora, a gente está agora com uma série de privatizações aí, desse seu nome que quiser, mas que pretende alavancar. Eu perguntei isso para o Bernardo Figueiredo numa audiência dele, como é que ele pretendia resolver o problema dos bolsões? Privatizando, porque ele não vai conseguir fazer. Só que isso demora, né? Muitos anos vai demorar para chegar num patamar humano, enfim, que você possa parar com segurança, né? Então, eu creio que é um ponto que a gente vai precisar bater cada vez mais forte, a indústria, a montadora conosco, com os usuários, né? A gente está se aproximando, creio que historicamente a gente nunca esteve tão perto, né? A Anfávia, o Cimefre, né? Com a Fiesp, com o CETICESP, com a NTC, enfim, a gente está formando, acho que um bloco mais forte, né? Mostrando um patamar de organização muito bom, que mostra um valor absurdo em termos de PIB, em participação de PIB, né? Numa matriz que ainda vai demorar décadas para ser justa em termos de participação, vai continuar respondendo muito, né, pela eficiência do país. Eu creio que tanto a montadora quanto a indústria de implemento rodoviário, ela está preparada, desde que você tenha um ciclo lógico, né, de crescimento coerente, né, de regras claras, que não precisam ser absurdas, né, não dá para imaginar que eles vão sustentar metade da inflação de juros real por 2, 3 anos. Isso não é verdade. A gente tem que voltar, pelo menos, a repassar a inflação. Não há dinheiro para isso. Né? Então, isso foi o quê? Está frio, vamos esquentar. Então, vai esquentar esse ano todo? Vai, mas ele tem que preparar já para 2014, ele tem que falar em agosto, em setembro. Olha, eu volto para 7% em janeiro. Para todo mundo saber. Né? E vou até 9% o ano que vem inteiro. Vai haver venda de caminhão. Uma hora vai comprar, o Saldo vai comprar caminhão. Vai comprar. Né? O que não dá é você tomar essa bola nas costas aí. Né? Tem um carnezão agora lá com 10% e outro pagando 2,5%, agora 3%. Quer dizer, você fica com um problema que você não acha o culpado. Né? O culpado é você que comprou. Né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que tirar essas anomalias, porque isso é que impede que a gente planeje a longo prazo, né? Que você invista em construções, invista... Nós precisamos estar em mais regiões. Né? A nossa base está muito forte em Caxias do Sul. Você imagina quanto custa botar uma carreta no Maranhão, por exemplo? Agora, vai se construir uma fábrica no Maranhão? Com que segurança você constrói uma fábrica em Recife? Né? Para não ter esses gargalos, para não ter que cruzar o país inteiro com o produto. Oswaldo, em cima disso tudo que o Alciso está falando, que é exatamente a realidade, você já concordou com isso tudo. Agora, o agronegócio, ele cresce assustadoramente. Eu gostaria que você me dissesse quais são as suas perspectivas como transportador num país que tem as previsões que nós temos para daqui 3, 4, 5 anos, em termos de safra. Eu acho que a gente não pode ser também o tempo todo fazer colocação pessimista, né? Acho que as que eu fiz aqui foram muito críticas, inclusive. Nesse aspecto específico do agronegócio, a gente vê que a produtividade ano a ano vem aumentando sem que isso implique em aumentar desmatamento, né? Vem se aumentando muito mais a tonelagem, a produção ela cresce numa dimensão muito maior do que cresce a área plantada, o que demonstra aí uma qualidade no processo de produção. Né? O nosso papel logístico é fundamental, porque é onde está um dos maiores gaps, né? Acho que hoje a Embrapa está lá na frente e a logística está lá atrás, né? Então, eu tentando olhar isso de forma positiva, né, para quem atua em logística focado nesse segmento, a perspectiva é boa, porque tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito em toda a dimensão, não é só no transporte rodoviário, né? A gente já falou aqui dos portos, falou desde a colheita, tirar de dentro de uma fazenda, né? Você tem uma fazenda fantástica, produzindo milhares de toneladas por hectare, e aí você tem 200 quilômetros de terra para chegar numa rodovia, chegar em Rondonópolis, você que morou na região lá, né? É uma das piores rodovias do mundo, o trecho de Cuiabá a Rondonópolis, é um negócio absurdo aquilo ali.
né? Então, a gente sabe, olhando por um outro lado, né, tem tanto para melhorar, e a gente já é a segunda maior safra do Brasil, né, do mundo, né? Então, a nossa perspectiva específica de empresários ligados a esse segmento é muito positiva. Espero que os nossos clientes tenham a sensibilidade e o entendimento de que existe uma condição essa da Lei 12.619 que não vai mais sustentar mesmo. Vai custar mais caro, porque vão morrer menos pessoas. Feito isso dá para fazer, isso é matemática, isso não é discurso político. Tem um custo, morrem em torno de 50 pessoas por dia, é um avião de 200 passageiros que cai por semana no Brasil e isso fica quase invisível porque não tem a projeção de um acidente aeroviário, né? Mas a hora que você olha o custo disso, acho que é em torno de 400 mil reais por morte, e se isso começar a mostrar que está diminuindo e jogar isso também dentro da conta, a conta começa a fechar, né? Então a gente está apostando nisso e acreditando que o nosso cliente vai ter essa sensibilidade e os clientes do agronegócio como um todo. Nós não estamos na safra, nós estamos especificamente no insumo agrícola, que é o agroquímico, né? O defensivo agrícola. O ponto mais complicado é o da safra, né? Com certeza. O transporte do grão. Esse é que realmente tem a grande pressão. Espero que o mercado entenda que precisa pagar um pouquinho mais por isso e alimentar um círculo virtuoso aí para os próximos anos, né? Bom, Manuel e Ricardo, eu vou pedir a vocês que façam um tempo de comercial de televisão, entendeu? Porque nosso tempo realmente se esgotou. Eu, de qualquer forma, gostaria de ouvir a opinião dos dois, de preferência, alguma coisa positiva, né? Porque nós estamos precisando disso. Por favor, Manuel. Olha, o que eu espero de fato do governo é o investimento na infraestrutura, na nossa infraestrutura viária, né? Na nossa e em silos também, né? Porque parte da safra fica no campo porque não existe silos, existe uma dificuldade no financiamento de silos, existe uma facilidade para compra de semente, para compra do implemento agrícola, mas o silo ficou para trás. Então, o que a gente espera é que nós tenhamos boas rodovias, bom investimento também na infraestrutura, não só da portuária, como aeroportuária também. Então, é isso tudo que a gente espera e eu tenho certeza que a coisa deve ser assim, porque senão nós não vamos conseguir galgar novos postos no ranking da economia mundial. Ricardo. Pegando a deixa do Manuel, com relação à infraestrutura, nós realmente acreditamos que o investimento em infraestrutura vai ser uma tendência inequívoca para os próximos anos, considerando os grandes eventos do país esportivos que vão ocorrer, a Copa das Confederações, Olimpíadas, as privatizações que estão ocorrendo, nós acreditamos realmente que o Brasil vai passar a investir mais em infraestrutura. Como consequência, acreditamos que o mercado de caminhões será bastante superior às projeções de crescimento do país. Nós acreditamos que o potencial do mercado de caminhões e do segmento que atuamos é bem maior do que o segmento projetado de crescimento do país para os próximos anos, principalmente quando a gente inclui aquele fato que eu já mencionei, que é a renovação de frota. A renovação de frota tem mais um mercado de caminhões por detrás disso, para a gente crescer e para produzir e para investir cada vez mais no país. Bom, eu quero agradecer a todos vocês. Eu acho que nós tivemos um resultado realmente muito bom, porque muitos vão assistir e vão se identificar com o pensamento e a posição de cada um de vocês. E quero lembrar a todos vocês que estão nos assistindo que nós vamos estar continuando todo esse debate no dia 21 de maio, em Caxias do Sul, num seminário que a revista Transpodata está promovendo com o interesse de ouvir mais, entender melhor todo este setor, as dificuldades do transportador, a união dos sindicatos, né, que nós conversamos, e realmente esta união está acontecendo, a indústria e, claro, os implementos rodoviários. Então, juntar todas estas coisas, nós vamos estar fazendo novamente. E desta vez em loco, e você vai ser muito privilegiado em assistir a cobertura na íntegra de tudo que vai ser tratado no dia 21 de maio em Caxias do Sul, no seminário O Futuro dos Transportes, promovido pela revista Transpodata. Fique conosco.